Olá, pessoal! Gente, eu fiz uma gambiarra aqui que vocês não têm noção do que eu fiz para poder filmar de cima essa receita para vocês. Porque eu acho que facilita muito na hora de você sovar o pão, essa filmagem de cima, sabe? Então, já lavei minhas mãos, tirei anel. O ideal também é você não ter, né, não tá com as unhas pintadas também. Principalmente para quem vai vender, né, gente? Quanto mais higiene, melhor, não é verdade? Então, isso aqui é uma receita muito gostosa. É a receita que eu faço aqui em casa, que a gente come desse pão caseiro. Então, ela vai 1 quilo de farinha de trigo peneirada, 500 gramas de água. É gramas, tá, pessoal? Eu peso ela na balança mesmo. São 500 gramas de água, 10 gramas de fermento biológico seco. Aqui 120 gramas de açúcar, 20 gramas de leite em pó. Aí aqui eu tenho também o sal, tá? 20 gramas de sal e 80 de manteiga sem sal, tá bom? O ideal é a gente usar sempre a manteiga sem sal. Se você não tiver manteiga sem sal, usa também, não tem problema, tá? Vai dar certo. A quantidade do sal é muito pequena com relação ao açúcar, então o pão ele fica mais pro doce do que pro salgado, tá? Aqui eu coloquei uma reservinha de água. Por que a reservinha de água? Porque depende da farinha de trigo que você tá usando, você vai precisar de um pouco mais de água ou não. E isso a gente vai verificar agora. Beleza? Então vamos começar, para o vídeo não ficar muito longo. A sova às vezes demora, então eu vou pausando e vou mostrando para vocês como é que a massa vai ficando, tá? Então a gente coloca o fermento, ó, o fermento grudou tudo aqui. A gente coloca o fermento, o açúcar, não precisa fazer aquele furo no meio da massa, tá? Não precisa. Ok, beleza, né? Então, leite em pó. Aí eu coloco a água. E a manteiga e o sal eu coloco daqui a pouquinho, tá bom? Então, primeiro eu coloco isso aqui. O que vai acontecer? Ele vai começar a ativar o fermento. O sal, se você jogar o sal direto em cima do fermento, o que vai acontecer? Você vai estragar, você pode estragar o seu fermento ou diminuir a ação dele, tá? Então, tanto ele quanto a manteiga, a gente coloca mais pra frente. Essa massa eu aprendi num curso. Eu sofri para adaptar ela aqui no Canadá, porque a farinha de trigo aqui é diferente do Brasil. Então, eu vou deixar a receita aí no vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo. E vocês o pessoal que mora no Brasil, vai perceber que provavelmente não vai precisar colocar mais água do que essas 500 gramas de água, tá? Aqui, a farinha, ela tem mais proteína, a farinha, né? Então, ela é mais... Eu percebo assim, que ela é um pouco mais seca, sabe? Falando, né, de uma forma mais simples, ela é mais seca. Então, você vê que aqui no fundo, ó, vocês conseguem ver que aqui no fundo ainda tem uma farofa, né? É como se fosse uma farofa mesmo, não juntou a massa, né? Eu vou jogar aqui pra facilitar pra vocês verem. Minha mão tá bem limpinha, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. A gente precisa fazer uma massa junta, assim. Ela precisa estar junta pra colocar o sal, mas ela, tá vendo? Não tá. Então, eu vou ter que acrescentar mais um pouco de água pra que isso aconteça. Eu não medi.
O certo é até você ir medindo. Ah, coloquei mais tantos gramas de água. E ir anotando, né? Pra você padronizar a sua receita. Pra da próxima vez, você saber, ah, não é 500 gramas, é 550, é 600, com determinada farinha, né? Hoje em dia a gente tem vários tipos de farinha. Aqui no Canadá a gente tem mais de 12 tipos de farinha. Mas essa farinha aí que a gente compra no mercado, se depois vocês quiserem que eu coloque a marca de uma farinha boa aí, mas depende da região que você tá também, né? Então, só não pode estar escrito farinha para bolo. Pode ser aquela farinha, aqui no caso eles chamam de all purpose, que é para todas as finalidades, ou a de pão mesmo, né? Então vocês estão vendo? Vendo, ó, tá juntando, né? Aquela farofa toda lá tá desaparecendo. Tira aqui do dedo também. Então juntou. Conseguiu juntar? Não preciso mais de água. Tem receita que você olha e você fala, nossa, tá seco, vou precisar colocar mais água. Mas aí depois que você coloca a manteiga, ela fica melada. Aí você fica e ela não precisa mais. Então a gente dá uma aberturazinha assim na massa. Joga o sal. Mistura o sal, tá vendo? Porque agora também o fermento, agora não tem problema do sal atrapalhar a ação do fermento, tá? Esse é até um fermento novo, vai ser uma surpresa pra mim, porque eu comprei esse fermento via internet, aqui na minha cidade, em Saskatoon, tá difícil de encontrar fermento pra pão. Eu acho que o povo tudo resolveu fazer pão nessa quarentena. É uma boa ginástica, viu, gente, ó. Isso aqui não é nada. Então, misturou o sal. Podemos colocar a manteiga, tá vendo? A gente tira um pedacinho da massa. Tiro esse, ó, tá vendo? Limpa, né? Limpa o pote pra não desperdiçar nada. Beleza? Então agora vocês vão ver que vai ficar meio melecado. Tá vendo? Eu ainda tô incorporando a manteiga na massa. Tem massa que você começa a fazer, eu vou fazer pra vocês o brioche também, mais um outro dia, vocês vão ver que fica meleca, gruda tudo na mesa, né? Aí você acha, não vai dar certo. Aí você coloca o quê? Farinha. Aí o que acontece? Dá errado, né? Então a gente tem que seguir direitinho a receita, tá? A não ser que você tenha muita experiência já com pão. E daí você já sabe, ah, tá faltando água, tá faltando mais farinha, né? Então, não é o meu caso. Eu faço pão há pouco tempo, mas tenho tido bons resultados. E o pessoal aí pede, né, nas redes sociais. E tá vendo a meleca que fica, ó? Tá vendo? Parece que esse pão vai dar certo? Não parece, né? Mas conforme você vai trabalhando com ele, você vai... Ó, você tá vendo que a minha mesa tá toda melecada, tá grudando tudo. Já já você vai perceber que isso aí vai sumir. Eu não vou gravar toda a sova, eu vou gravar por partes, porque senão vocês vão dormir aí, vocês vão falar, ué, ninguém merece ficar vendo tanto tempo de sova. Eu não sei quanto tempo vai levar, tá bom? Pra minha massa chegar no ponto. O ponto certo da massa de pão é um ponto chamado ponto de véu.
que é quando a gente pega a massa, pega um pedaço da massa, abre ela e ela não se rompe. Vocês estão vendo que ela tá rompendo, né? Tá bem longe ainda do ponto de vela, tá? Então, eu quero que vocês vejam que conforme... Gente, tá difícil aqui falar e sovar. Conforme a massa vai chegando no ponto, ela vai desenvolvendo a rede de glúten, ela tende a ficar... Você sente a diferença, o tato, sabe? Na massa, depois de um tempo. Parece uma mágica, uma transformação bem bacana. Não é mágica, óbvio, né? É química. Então, vai formando a rede de glúten. Não sei se vocês estão observando que a mesa tá começando a limpar, né? Então, aquela massa, eu esqueci de trazer a minha espátula aqui embaixo, mas aquela massa que tava grudenta, tá deixando de ficar, conforme eu vou trabalhando com ela. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho problema de artrite reumatoide. E sovar por muito tempo a massa é difícil quando eu tô com dor. Hoje eu resolvi filmar porque eu não tô com dor, né? Vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Eu vou fazendo assim com as duas mãos, porque aí eu jogo o peso do meu corpo e a massa vai sovando. A técnica que as pessoas que fazem pão, os padeiros usam é: você empurra com essa parte da mão, você empurra a massa, puxa, empurra, puxa, pra rasgar. Você rasga a massa e puxa, vai e volta, vai e volta. Aí você vira a massa e vai e volta, vai e volta, vai e volta. Gente, a primeira massa que eu fiz, acho que eu fiquei uns 40, 50 minutos sovando ela pra chegar no ponto, tá? Então, o certo é você ir sovando, ou você ter uma máquina. Vocês estão observando a diferença da massa? Não tá mais aquela massa grudenta, ó. A mesa já tá bem melhor. Se você pegar um tanto de massa, tá vendo? Isso não é ponto de véu, tá, gente? Ainda não. Ainda tem muito grumo, tem que sovar e tá arrebentando, tá? Mas enfim, o que eu tava querendo dizer é: o jeito de você trabalhar com a massa, você empurra, puxa, empurra, puxa, empurra e puxa. Beleza? Eu não faço isso o tempo inteiro, porque uma mão minha fica descansando e a outra fica sofrendo, que nem uma condenada. Então eu tô fazendo um pouco pra vocês verem. Se você for fazer meia receita, em vez de usar 1 quilo, vou mudar de mão. Em vez de você usar 1 quilo de farinha, você usar meio quilo, aí já é mais fácil de fazer isso aqui, tá? Tem algumas massas que elas são mais pesadas e é complicado, viu? Então, gente, eu vou dar uma paradinha no vídeo, vou continuar sovando ela aqui e já volto assim que ela der uma melhorada, pra vocês não ficarem aí entediados assistindo isso por muito tempo, tá bom? Gente, olha que legal. Pessoal, eu sovei mais um pouco, uns 10 minutos, tá? Se você for observar a massa, eu vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem. Você lembra aquela primeira vez que eu puxei? Tá vendo o que vai acontecendo? A rede de glúten vai formando e a massa vai ficando assim, bem elástica. O ponto de véu, ele chega a ficar transparente. Tá quase em ponto de véu, tá vendo que rompeu? Quase. Gente, mas eu não vou mentir pra vocês não, minha mão tá doendo. Eu não dou conta de sovar
toda a massa até chegar em ponto de véu. Infelizmente. Mas... Peraí, tá balançando minha mesa aqui. Mas vai dar certo, tá? Porque tem muita gente aí, pessoa mais de idade, que não aguenta, gente, sovar 40, 50 minutos uma massa, né? E quer fazer um pão gostoso. Mas saiba que eu, a hora que der, eu vou comprar uma masseira e vou bater a massa até ponto de véu. Ela vai ficar linda, tá? Mas agora é porque eu realmente não consigo, então, ó, a gente vai fazendo esse movimento, empurrando pra baixo, empurrando e rodando, tá? Agora eu vou pegar essa bacia limpa pra pôr a massa pra crescer. Põe ela aqui. Aqui o ambiente que eu tô é muito, muito seco. Então, se eu deixar a massa assim, ela forma uma crosta em cima depois de algum tempo. Então, não tem condições de deixar a massa para crescer sem cobrir. Você pode pôr um pano de prato, você pode pôr um plástico, filme, que nem esse que eu tô fazendo. Então, eu cobrir, né, gente? Senão, não sei onde você mora, não sei se tem muita mosca. Aqui a minha casa é telada, então é difícil ter mosca. Mas, né? É que alguém passa perto, alguma criança, cai cabelo. Então, vamos cuidar, né? Quanto mais higiene a gente tem com as coisas, melhor o resultado, tá? Então, eu vou deixar aqui coberto. Qual a ideia? Esperar dobrar de volume essa massa, tá? No Brasil, se tiver frio, tende a demorar um pouco mais. Eu coloco dentro do forno com a luz acesa ou dentro do micro-ondas, tá? E assim que ele dobrar, a gente volta pra dividir, colocar nas formas. Eu vou mostrar direitinho pra você como é que faz, pra você modelar e colocar nas formas e esperar, tá? São 2 etapas de crescimento, tá bom? Essa é a primeira. E depois que a gente modelar, pôr na forma, vem a segunda. Então, não é rápido, mas é gostoso, vale a pena, tá bom? Um beijo pra vocês, até daqui a pouco. Bom, pessoal, olha só que bacana que ficou a massa. Vocês lembram do tamanho que ela tava? Ela ficou muito grande. Ela tá, na verdade, 2 horas crescendo essa massa. Eu acabei deixando porque eu fui almoçar e tal. Eu vou dividir essa massa em 3 pedaços. Acho que não tô dividindo muito bem não, mas vamos ver como vai ficar. Acho que um deles vai ficar um pouco menor. Isso aqui é um cortador de massa bem bacana, que você pode encontrar em qualquer loja para confeitaria e panificação. No supermercado eu não sei se você encontra fácil. Eu comprei numa loja própria de panificação. Então, o que a gente faz? A gente põe a forma na frente aqui e mede. Eu vou esticar a massa de acordo com o tamanho da forma, certo? Então, eu estico. Tirar o plástico aqui. Essa massa, eu não vou pôr farinha, tá bom? Porque eu não quero ressecar a massa. Então, eu só dou uma esticada nela. Andrei tá trabalhando bem aqui do meu lado. Eu não tô falando muito alto, mas o mais importante é vocês verem o que eu tô fazendo, tá bom? Vou me enrolando desde aqui da cantinha, apertando. Aí mais um pouco. Mais um pouco.
enrola. Aí você vira ela e aperta, tá vendo aqui? Nessa costurazinha aqui no final dela. Você aperta, ó. Certo? Enrola mais um pouquinho. Dá uma ajustada no tamanho da forma. E coloca o pão, certo? Vou fazer a mesma coisa com o outro. Então, olha que massa gostosa, gente. Não gruda nada. Beleza. Vou dar uma esticada. Tá vendo? Vamos dobrar de novo desde a pontinha. Vamos lá. Dobra e aperta. Dobra e aperta. Enrola e aperta. 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 Fechou. Vira a massa e dá aquela beliscadinha aqui pra juntar. Beleza? Vira. Ó que linda. Agora eu vou deixar, né, segunda fermentação, é a segunda vez que eu vou deixar para crescer e vai ficar em torno de 1 hora, 1h30, 2 horas, vai depender do próprio pão, tá bom? Da temperatura, do fermento, de uma série de coisas. Dessa vez eu não vou cobrir, eu vou deixar assim dentro do forno. A hora que ele dobrar de tamanho, eu volto para mostrar para vocês. Beijos! Aqui acabei de trazer pro forno, tá vendo? Eles vão ficar assim. Vamos ver daqui a 1 hora, 1h30, vamos ver como é que ele vai estar. Pessoal, eu não sei se vocês conseguiram ouvir direito, né? Essa parte da receita toda. Eu não gosto de falar muito alto também, porque eu já vi vídeos que a pessoa fala muito alto e aquilo me incomoda. Mas eu gostaria se vocês pudessem me dar um feedback se tá bacana, o áudio, se tem que falar mais alto, porque esse é o meu segundo vídeo e eu ainda tô adaptando, né? Eu fiz uma gravação diferente hoje, então se vocês puderem me dar esse feedback, vai ser bem bacana, tá bom? E se tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários e eu vou respondendo, tá bom? Conforme elas vão aparecendo, eu vou respondendo, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Pessoal, olha, depois de quase 2 horas, eu larguei no forno, fui fazer outras coisas. Tá
vendo que ele cresceu bem, ele tava... eram uns rolinhos bem baixinhos, né? Agora eu já tô aquecendo o forno. Aqui é em Fahrenheit, mas em Celsius você pode deixar entre 160 e 170 graus no seu forno, né? É uma temperatura bem baixa, mais baixa do que a gente costuma assar bolo, né? Mas para ele assar devagarinho, para ficar bem gostoso. Aí aqui eu separei uma gema, eu vou colocar um pouquinho de leite, bem pouquinho, tá vendo? Por que o leite? Porque senão fica aquela... A gente passa a gema e fica aquela casca escura, sabe? Muito escura. Aí o leite, ele ajuda a dar uma clareada, né? Tem gente que não gosta, tem gente que prefere sem mesmo, sem isso aqui. Aí vai da preferência de cada um. Não tem aqui, não... Se você não quiser passar a gema, também não precisa. Eu acho mais bonitinho. Eu gosto sempre de passar a gema. Tá? Então, tô passando bem a gema neles. Eu vou levar ao forno. Meu forno já indicou que tá... Já chegou na temperatura. E agora... Eu acredito que ele vai ficar uns 20 a 30 minutos no forno. Isso depende muito de cada forno, viu? Não assa no forno a temperatura muito alta não, senão ele pode ficar cru por dentro, tá? Então, passei. Vamos levar ao forno. Já a gente volta. Pessoal, olha aí, vamos ver. Olha que bonito que ele tá, né? Ele chegou a dar 40 minutos, na verdade, de forno, né? Então é assim, eu gosto muito do termômetro culinário. Por quê? Ó, tá vendo? A cor parece que tá bom, né? Mas eu vou dar uma dica. Se você tem o termômetro culinário, você pode colocar ele lá no centro do pão. Aí você acompanha a temperatura dele aqui. Se a temperatura dele chegar a 95 graus, ele tá pronto. Entendeu? Então, ó, é uma dica bem bacana. Ó, já chegou 80.8, 84.5. Chegou a 95, ele tá pronto. Então, você não precisa ficar enfiando o garfo, né? Outra coisa pra ver se tá mole. Olha lá. 94.5, 95, beleza, esse tá pronto, já posso tirar. Aí vamos ver a mesma coisa com o outro, acredito que esteja pronto também, mas não custa nada, né? Vamos lá, 91, 92, 95. Mais um. Tá prontinho. E agora o terceiro. Parece que é o mais bonito deles. Vamos ver. Pelo jeito, chegou assim. Já deu aí 88. Tá vendo que legal? É uma dica bem boa. E esse termômetro eu paguei coisa de R$25. Assim, não é nada tão caro. Tem termômetros mais caros, atingiu 95. Tem termômetros mais caros e tal. Esse aí foi, acho que uns R$24. Então aí, nosso pãozinho tá pronto. Dá um pouco de trabalho, né, gente? Demora um pouquinho. Agora o ideal é não... Eu sei que dá vontade de sair cortando ele pra comer, mas ele deforma, tá bom? Então o ideal é esperar ele esfriar pra depois cortar ele, certo?
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o segundo. Eu fiquei bem contente com o resultado. E depois, na hora que esfriar, eu corto e mostro pra vocês. Mas pode fazer aí que vai dar certo. Vai ser uma delícia pra tomar café e comer com aquele queijo do outro vídeo. Tá bom? Um grande beijo. Fica com Deus. Curte aí se você gostou, se inscreve. Beijo. Tchau.